E aí, você está preparado? Vocês estão preparados para ver acontecer no Brasil o que está acontecendo na Europa? E por que a gente está falando isso? Porque o governador de São Paulo, o Tarcísio, fechou uma parceria com a FAMBRAS, Associação de Muçulmanos do Brasil, que visa fomentar o turismo dos muçulmanos no Brasil. É interessante, né? Porque se você que está assistindo o vídeo, procura aí algum país árabe, os árabes aí, né? E as pessoas que são adeptos da religião islâmica, vê se eles fazem isso com os cristãos. Pelo contrário, eles invadem aldeias na África e metralham todo mundo lá. Exatamente. Né? Pegam carros na Europa e passam. Teve agora, foi um caso agora. Eu não me lembro o país, mas estava tendo uma comemoração da Páscoa e um cara muçulmano pegou um carro e passou por cima da multidão. Porque não é religião pacífica. Entenda uma coisa, você que está nos assistindo. Não somos nós que estamos dizendo, é a própria história. Exatamente. No próprio livro deles, há uma clara menção, né? Uma clara menção à perseguição aos cristãos e aos judeus. Exatamente. Tá? E a gente vê aqui do Tarcísio, e ele que se diz cristão ainda, simplesmente tratando de forma assim, carinhosa, né? Essas pessoas que mais perseguem o povo do qual o Tarcísio ali diz, né? Diz ser, né? Cristão. Então, mas a gente sabe que isso também é profético, né? A gente fez até um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão do Islã no mundo, da islamização da Europa, né? A gente vê a Inglaterra já com um canal islâmico. Na Alemanha tem os horários já que eles param no meio da rua, eles começam a orar. Então, isso não é por acaso, né? A Europa já está praticamente, assim, em queda, né? Não vou falar totalmente, mas está em queda, né? É irreversível. É uma a questão da Europa. Islamização está acontecendo na Europa, né? Não só com conversões, mas também com a multiplicação deles com filhos, gerando filhos e filhos e filhos e filhos, crianças nascendo na Europa, sendo muçulmanas, sendo registradas, né? Nomes muçulmanos. O nome que mais é registrado na Europa é Mohammed, né? Exatamente. No Brasil são mais de 1 milhão de islâmicos, tá? E já, se eu não me engano, são mais de 80 sinagogas. Exatamente. Então, sinagoga não, desculpa. Sinagogas não. Mesquitas. São mais de 80 mesquitas. Mas essa islamização, essa questão do Islã no mundo, essa orquestração por parte de líderes de governo, não é por acaso, é uma sincronia entre eles global. Né? A gente vê a questão da Inglaterra, da Alemanha, da França. A Europa está praticamente, né, já em derrocada total. Não tem como reverter. Alguns deputados, ali, ministros ali, já estão aprovando leis para frear essa questão imigratória, mas é irreversível. Não tem como. É irreversível. Portugal também estava batendo firme nessa questão até da vestimenta, né? Que estava proibiu ali. A Itália também, né? Sofrendo muito. A burca na rua, né? E para vocês verem como que é uso de burca, uma coisa global, vocês podem perceber, tudo que tem na Europa, tudo que vem de cercear a liberdade ou alguma lei, tá tendo sempre um caráter global. É sempre assim, é sempre um caráter global. O que é aprovado lá fora vem sorrateiramente aprovado de outra forma aqui no Brasil. É que nem a questão da internet. Já foi tentado aprovado lá fora e aqui no Brasil também, através da lei do FELCA aí que vocês viram, né? Isso, e para vocês verem, teve agora a Páscoa e o rei Charles, ele não escreveu nenhuma mensagem, né? Sim. Como que pode? Um dos países mais cristãos, né? A Inglaterra ali, que deveria ser, né? Isso mesmo, que ajudou ali a proliferar o cristianismo através do mundo. Ele não escreveu nenhuma mensagem. Interessante que no Ramadã ele escreveu uma mensagem para os islâmicos, mas para os cristãos não. Isso que a gente vê esse intento deles de realmente fomentar essa religião através do mundo, né? E para vocês entenderem, para você entender um pouco da gravidade disso, você pode estar pensando assim, nossa, mas é só um projeto que visa o lucro. Não é muito bem assim. A gente tem que ficar atento, com essas sutilezas do governo com relação a certas coisas.
Nesse projeto, por exemplo, os hotéis serão preparados para receber os muçulmanos, com tapetes de oração, com o próprio livro sagrado dentro dos quartos, com direção Pra Meca, né? para Meca, para oração. Com a seta no teto. Exatamente. Né? E disso, para ser um passo maior para coisas piores, como toque de chamada para oração no meio da rua, é um pulo, gente. É um pulo. É um pulo. Entendeu? Como já acontece na Europa. É isso mesmo. É uma chamada para oração que um sino toca e as pessoas se ajoelham no meio da rua e para tudo que tiver e o lugar que tiver para orar. A guerra... Sendo que, se um cristão para orar na rua, ele é questionado. Na Inglaterra, uma mulher foi presa na Inglaterra porque ela estava orando na frente de uma clínica de aborto. Vocês sabem o que é. Ela estava só orando em silêncio. Ela foi presa. Orando em silêncio. Orar em pensamento. Um cristão foi preso na Inglaterra por orar em pensamento, gente. É a gravidade da situação. As coisas estão avançando e muitos cristãos não estão percebendo a gravidade disso, porque a guerra islâmica, ela não é uma guerra de corpo a corpo, hoje em dia, como antigamente. Ela é uma guerra sorrateira, ela é uma guerra de infiltração através das nações. Eles estão se aproveitando da brecha da dita democracia, justamente pegando as fraquezas das bases políticas dos países e conseguindo implementar a sua religião e a sua política, que é uma teocracia, entendeu? Já tem Nova York, nos Estados Unidos, já tem um prefeito islâmico. Então, vamos ficar atento até nessa eleição brasileira aqui, que isso pode vir também aqui como deputado federal, né? Isso mesmo. Assim também. Então, e só para levantar mais alguns pontos, teve agora há pouco, acho que foi na Sérvia, se eu não me engano, um país, né, que são cristãos, católicos, né, eles colocaram a imagem de Jesus na arquibancada ali e apoiando o time ali, né, para que eles fossem abençoados ali para vencer o jogo, né. Eles foram multados simplesmente mais de 500 mil reais, né, porque segundo a UEFA, eles são neutros, todo mundo é para ser neutro. É engraçado para ser neutro, né, mas os times já respeitam o jejum deles, o Ramadã lá dos jogadores. Quando eles fazem gol, um jogador islâmico que é partidário ali, né, que é islâmico, eles comemoram de forma ali bem explícita nos jogos. Então, mas quando é o cristão, não pode usar nenhuma faixinha, colocar uma faixinha não, porque o cristianismo é ofensivo demais. O Neymar, que costumava colocar Jesus, é brutal, né? Demais. Ele foi muito questionado por isso, né? Isso mesmo. Por colocar Jesus E isso é errado, mas você colocar uma bandeirinha colorida, não é política, hein? A UEFA não é política. Ou não é o quê, então, né? É engraçado, é relativo essas pessoas. Porque é justamente esse progressismo, ele destrói a base cristã, justamente para avançar o que nós estamos vendo aqui, que é uma outra religião mais brutal, justamente para tentar acabar de vez com a fé cristã, né? E o que mais tem são partidos de esquerda e movimentos de esquerda defendendo o Islã. E é o que os próprios líderes islâmicos querem. E eles já deixaram isso bem claro. Porque eles são massa de manobra da própria religião. Eles odeiam o comunismo. Exatamente, mas eles usam do comunismo para se promoverem. Em qualquer região do mundo. Eles usam os esquerdistas, o pessoal aí, né, dos movimentos de minoria, né, que defendem, mas isso é tudo uma estratégia que eles usam para poder ter visibilidade no mundo. Você que está assistindo aí, não acha que a política nesse momento não é importante para nós analisarmos? Ela é importantíssima, porque ela vai implicar na vida do cristão. Porque o Apocalipse fala que a gente não vai conseguir comprar nem vender, né? Que vai ter uma opressão muito grande, vai ter uma perseguição muito grande. Isso é politicamente, gente, não tem como. Aí você pode estar se perguntando, mas eu vou fazer o quê? Vou votar em quem? Não sei. Analise, pesquise, veja as pessoas com base conforme naquilo que nós acreditamos. Porque tem muito cavalo de Troia, tem muitas pessoas que se aproveitam, muitos políticos, a gente sabe muito bem disso. Mas nós também cremos que o Senhor coloca pessoas em todos os lugares. Eu creio plenamente nisso. Exatamente. Então cabe a nós como cristãos seremos também nessa questão, de analisarmos as pessoas, a sua trajetória de vida, né, suas atitudes, porque as pessoas falam, as pessoas se corrompem. Então, mas nós temos que acreditar em pessoas que se dizem cristãs. Se elas não corresponderem conforme a nossa fé, a gente não vai confiar mais nessa pessoa, é simples. Exatamente. A gente não tem ninguém de estimação, nós não temos ideologia de estimação, nós temos a fé em Cristo. Esse é o nosso caminho,
essa é a nossa regra de fé, a Bíblia. Então, essa é o nosso, como se diz, a nossa lupa, né? Sim, para analisarmos exatamente. as coisas. E o caminho que a gente deve seguir, né? As nossas diretrizes devem estar pautadas nos ensinos de Cristo, né? Na palavra de Deus. Então, o que for fora disso, a gente tem que estar distante. Isso mesmo. Né? Então, assim, esse vídeo é um alerta para você prestar atenção no que está acontecendo e não ficar, né, a ermo aí, ficar achando que isso não tem nada, não é nada demais. Não, é assim que começa. Aí, sempre sutilmente. Isso mesmo. Então, aí começa com uma coisinha, depois vem outra coisinha e assim vai. Então, fique atento. O conselho que nós damos como pessoas na fé em Cristo é: evangelize sua casa, o seu próximo, que a gente tente levar o evangelho a mais pessoas possível, porque é um mal, é uma densas trevas que está avançando assim muito fortemente, gente. E Apocalipse fala, o Senhor fala que a eles vai ser dada batalhar contra os santos e a vencer, né? E a nos vencer. Então o Senhor declara que é uma guerra, que eles vão matar até o nosso corpo, mas não a nossa alma. Mas o Senhor nos alerta a algo forte, a algo que nós teremos que suportar com muita fé. Exatamente. Né? Então, mas nós temos que proclamar com esperança, né, o Evangelho do Senhor. Enquanto ele não voltar, nós temos que ser as suas testemunhas, né, e os seus dispenseiros, porque está avançando. Né? Mais pessoas, mais irmãos na fé, mais pastores estão falando sobre o Islã, coisa que não estava acontecendo. Né? Mais influenciadores também. A gente está vendo uma coisa que não se via muito também, agora a gente está vendo bastante influenciador, né, aí das mídias sociais, falando sobre isso, falando sobre o assunto, né, e não se via antes. Isso mesmo. E isso é importante, porque é um alerta, porque essas pessoas são seguidas por muitas pessoas. E muitas pessoas que não estão ali dentro da religião, vamos dizer assim, né? Até pessoas fora, né, da fé estão então, vendo esse avanço islâmico, né? Exatamente. Então a gente tem que ficar atento, sim, para que o Brasil não acabe se tornando também, né? Não acabe se tornando um país como um país europeu aí que está dominado pelo Islã. Isso né? mesmo. Então esse vídeo é um vídeo de alerta. Espero que você tenha ficado com a gente até aqui. Agradeço. Já deixa aí o seu like, a gente te agradece, tá? A companhia. Se inscreve no canal e deixa seu comentário, que ajuda a gente bastante. A gente também quer saber a sua opinião sobre esse assunto, tá? E se der, compartilhe com a pessoa próxima a você. Ajude a engajar o canal, ajude a levar a palavra do Senhor a outras pessoas. Só dessa força, a gente não pede nada mais do que isso. Só que você compartilhe e curta e escreva no comentário se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Amém.